Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Iau e Yausha, os Mandamentos. Hoje eu trouxe para vocês o livro de Gálatas, Gálatas 2 e Romanos, também 2, escrita pelo mesmo autor, Saulo, Saulo de Tarso. Escreveu as cartas aos Romanos e também escreveu as cartas aos Gálatas. Então, fazer uma comparação desses dois livros, supostamente escrita pelo mesmo autor. Então, aqui mostrando para vocês o livro de Salmos 19, onde ensina a pessoa a discernir as escrituras sagradas e, juntamente com os livros dos evangelhos e os livros dos apóstolos, eles têm que se alinharem às escrituras sagradas, que são os 5 livros da Taná, a Torá. Tem que se alinhar, que foi o mesmo autor, o mesmo Ruach que fez. Yau, o nosso Pai, o Altíssimo, ele enviou os seus mandamentos, as suas leis, as suas regras, a regra natural do homem, porque o homem pertence ao Altíssimo. Enviou o plano natural para que o homem obedeça e vença e conquiste a vida eterna, o Chamaim. Então podemos ver aqui que no livro de Terrilim, Salmos, o Altíssimo, o Ruach, inspirado pelos seus profetas, pelos seus servos, por aqueles que amam e têm o Altíssimo como Pai, foi revelado a eles como se devemos ler e discernir as Escrituras. Aqui no livro dos Salmos, Terrilim, diz que um livro faz declaração a outro livro, se referindo à Torá do Pai. Então vamos lá, vamos dar uma leitura no Salmo 19, Terrilim. O Chamaim proclama a grandeza do Criador e a vastidão anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Já fiz até um vídeo falando dos Salmos, Terrilim 19. Não há fala nem palavras, não se lhe ouve a voz. Está falando sobre o livro. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o tabernáculo, Aí vamos mais à frente. Que qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói e corre a sua carreira. Quer dizer, um versículo, aqui é o versículo, está falando, em parábola, uma metáfora, o que vai confirmar aqui no versículo 7. Os versículos de 1 a 6 faz prescrição, a palavra, e o versículo 7 confirma do que o versículo 1 a 6 está se referindo. A Torá de Yau é perfeita e refrigera a vida. O testemunho de Yau é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos são retos e alegram o coração. Aqui defende a Torá e fala que um livro faz declaração a outro livro, dá testemunho a outro livro, a Torá do Pai. É puro e alumia os olhos. Gostaria que vocês lessem os Salmos de Terrilim 19 todo, que é muito lindo, e um versículo vai dando referência a outro versículo, se referindo à lei, os preceitos, os estatutos, e dizendo que um livro dá testemunho a outro livro. Então,
não é só para mostrar, né, que o Eterno, o Altíssimo, o Pai, ele nos deixou essa referência para que não sejamos enganados, que tenhamos referência de um livro para o outro, testemunho de um livro para o outro. Então, eu lendo Gálatas, né, toda a escritura sagrada, ela defende a Torá, né? Todo de Gênesis, né, não era criada a Torá, mas já existia a sua lei. O Altíssimo fez a sua lei. Não comerás da maçã, do fruto. Então, quer dizer, já tinha uma regra, uma lei, né, específica para o homem não desobedecer aquela ordenança, aquele preceito que hoje eu te ordeno, e decretou com o povo hebreu no Sinai a regra, a lei, os preceitos, estatutos e mandamentos para quê? Para o povo ser feliz. Para punição não, para uma educação de vida, para uma regra. Essa é a lei natural do homem, onde todas as nações até então tinham como seu código penal essa lei de regra: não matarás, não adulterarás. O adultério antigamente era crime. Quem é mais antiguinho aí, tem uma idade mais elevada, sabia que o adultério era crime. O homicídio nem se diz. Hoje estão matando aí nas esquinas, nas orlas, na beira da praia. Vai lá, o homem mata o outro do nada porque confundiu, né? Foi, né? Se enganou, matou. Estão matando a esmo, né? Invalidando a lei do Altíssimo e a lei penal que foi constituída em cima daquela lei que o Altíssimo decretou no Sinai. Então estão matando, né? Estão cometendo homicídios, estão roubando, estão desonrando os pais. Então essas leis antigamente tinham, né, validade, né? Tinham crédito. Hoje não estão nem aí para as leis e pior ainda, estão invertendo as leis. Então, aqui eu quis mostrar no Salmo 19 que a Bíblia, né, o livro, aunque é uma biblioteca, ela tem que ter o mesmo sentido do livro sagrado. E eu pude constatar aqui em Gálatas que há uma contradição, né? Há uma contradição nos demais livros, né? Até um amigo me apresentou também Efésios, mas Efésios tem até um outro sentido. Vou até ler melhor Efésios, que fala contra a Torá, onde o próprio Yahshua veio anunciar a Torá do seu pai. Anunciou para a mulher adúltera: vai, não peques mais, não transgrida mais, que acredito que falou isso, né? Falou para Zaqueu, que furtava, né, os impostos. Pregou a Torá para o jovem rico e se alegrou. Até disse, né, para o jovem rico: vem e segue-me, porque você observa os mandamentos. Em Matitiel, capítulo 5, versículo 17, Yahshua diz que não veio abolir a Torá, mas veio fazer cumprir e fortalecer ela. O homem tinha por costume infringir a Torá nas suas obras, nas suas atitudes. Yahshua quis mostrar que o homem infringe a Torá no próprio pensamento. Quando o homem pensa, ele já infringiu a Torá e tem que repreender para que não venha cometer essa Torá em atitudes, né? Transgredir essa Torá em atitudes. Então eu peguei aqui o livro de Gálatas, que eu vou aumentar aqui. Aí, pessoal, deixa eu aumentar. Depois a gente vê também Romanos 2, que em Romanos 2, em cartas ao Romanos
2 fala tanto da Torá como da circuncisão dos hebreus, né? Que era uma ordenança do pai para aquele povo específico. Nisso, com a pregação e o anúncio de Yahusha, ele veio extinguir essa circuncisão, que era um ato de marcar, né, os filhos de Israel para o Altíssimo. É tipo uma marcação, né? Marcar. E acabou isso, né? Hoje é a circuncisão, em Romanos, diz que vem do coração. Então aqui em Gálatas, né? Gálatas 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez aí ao Shalai com Barnabé. Aí diz aqui, levando também comigo a Tito. Bom, o que eu quero mostrar a vocês está mais adiante, que aqui diz sobre a circuncisão, né? Quer dizer, os discípulos entram em contenda, que é uma coisa totalmente contraditória. Estava no início, né, do movimento de Yahusha, era um movimento primitivo. Yahusha tinha enviado uma mensagem de paz, de amor, de união. Tanto é que ele uniu Kefa a Matitial. Matitial, eles eram inimigos, né? Quando conheceram a Yahusha, se tornaram amigos e se tornaram discípulos, imitadores, seguidores de Yahusha, quer dizer, discípulos. Então não cabe na minha cabeça que houve essa desavença, inimizade, né? Quer dizer, o autor aqui, ele quer separar os hebreus, né, dos gentios. E a gente vê nesses escritos, nos livros dos evangelhos, que Yahusha quis unir os gentios aos hebreus em uma só crença, em uma só palavra, em um só roash. Tanto é que os hebreus não entendiam essa amizade que Yahusha tinha com os romanos. Então Yahusha queria unir os romanos aos hebreus. E estava conseguindo, mas não foi aceito pelo seu povo. O povo era de dura cerviz, era um povo rebelde, não entendia o projeto e nem o plano do Altíssimo, onde ele enviou seu Filho amado para fazer a paz entre os gentios e os hebreus. E onde foi sempre o plano do Altíssimo, né? Fazer que as nações, os povos, observasse aquele a quem Israel seguia. Então vamos lá, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui a contradição desse livro, daqueles que pareciam ser alguma coisa. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se contra a própria vontade. Quer dizer, em Romanos diz que a circuncisão para os seguidores, discípulos de Yahusha, não tinha crédito, não tinha mais significância. Vamos lá, os Romanos, né? Aqui é o mesmo autor. Ele não pode ser falso, o autor não pode ser falso e anunciar duas formas, né, de evangelho. Quer dizer, aqui, ó, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se guardares a Torá. Mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão tem se tornado incircuncisão. Quer dizer, é o mesmo autor, acredito eu, que Saulo é o mesmo autor da carta ao Gálatas, e uma carta contradiz a outra carta. Então eu fico com Romanos 2, porque ela faz, né, referência aos Salmos 19, Terrelim, e aos demais salmos, aos demais livros da Torá. Então é uma coisa totalmente contraditória. E se o que a natureza é incircunciso cumprir a Torá, não te julgará a ti? E se o que por natureza é incircunciso cumprir a Torá, não se julgará a ti? Que com a letra e a circuncisão és transgressor da Torá.
Então aqui está exortando a obediência à Torá. E se torna circunciso aquele que obedece à Torá, não por um gesto de uma regra, de um ritual. Porque não é Yaldim que é apenas exterior, nem é em circuncisão a que é somente na carne. É o que eu estava falando, né? Deixa eu ver aqui, eu estou com muita janela aberta aqui para mostrar a vocês a diferença, né? A contradição. Aqui o Gálatas chega a amaldiçoar a Torá do Pai, né? O livro de Gálatas. Vamos lá, eu voltar agora ao livro de Gálatas. Eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem o meu raciocínio e até a minha revolta, né? Sei lá, quanto o livro de Gálatas. Eu não entendi o livro de Gálatas direito, né? Quanto porém Kefa veio a Antioquia, resistir-lhe na cara. Depois vocês lerem os dois livros, né? Para não dizer que eu estou manipulando vocês. Eu estou apenas questionando esses dois livros, não só o livro de Gálatas, né? Porque Gálatas ele vem com esse discurso de maldição à Torá e desavença, né, entre os discípulos, que era a época primitiva de Yahusha, né? Paulo apareceu, Yahusha apareceu o próprio Saulo. E eu não entendo, né, que o nome de Saulo foi modificado para Paulo, um nome romano. Dizem muitos porque tinha duas nacionalidades, né? Era tanto romano quanto hebreu, mas a questão tá a troca do nome. Quer dizer, Yahusha deu preferência a um nome romano, sendo Yahusha hebreu. Contraditório também essa troca de nome, né? E no livro de Gálatas você vê que o autor ele amaldiçoa a Torá, onde nos demais livros se defende a Torá, porque está fazendo, né, testemunho do livro sagrado. Toda a história, todo o contexto, toda a pregação, o anúncio foi em cima da Torá. Os profetas anunciaram e pregaram para o povo sair da transgressão, falando que deveria obedecer os preceitos, estatutos e mandamentos. E Yahusha, da mesma forma, quando veio à terra, veio anunciar a Torá para o povo sair da transgressão, do adultério, né, do furto, do apegamento à matéria. E Yahusha veio anunciar a Torá para o povo sair da transgressão, como fizeram os profetas. E os discípulos, como imitadores, deveriam seguir a orientação do mestre. Como Gálatas desvia dessa orientação e ainda amaldiçoa a Torá, né? Como a Torá se torna ilegalista, né? É ilegal, é como nos dias de hoje. As pessoas não consideram as leis e fazem o que querem. Matam na beira da esquina, jogam granadas, comete a execução, né, o homicídio, assim, como se fosse nada. Então, é a invalidação da lei, né? Então nem aí, a lei existe, mas ninguém respeita. Não há uma punição severa para que as pessoas pensem duas vezes antes de cometer a transgressão, né? O crime. Então vamos continuar lendo aqui o livro de Gálatas, né? Eu acho que vocês devem estar entendendo, acredito eu, que está sendo muito claro, né? Eu estou comparando o livro de Gálatas ao livro dos Romanos, mas eu posso comparar aos outros livros, né? Tanto o livro dos apostólicos, como o livro dos Evangelhos, onde os livros dos Evangelhos defendem a Torá, né? Em Matitial, segundo João 2, defende a Torá. Lógico, com algumas, eu não digo mudanças, mas com renovações,
né? Que Yalcha quis dizer que não adianta você fazer rituais, né? Como obediência. A obediência tem que vir de coração, do pensamento, na consciência de cada um. Aí está aqui escrito, né? E outros Yaldim também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Yalcha pregou, anunciou um evangelho puro, e aqui você vê nesse livro colocando os discípulos imitadores de Yalcha como astutos, como maliciosos, como falsos, que era totalmente contrário do anúncio de Yalcha. Mas quando vi que não andava retamente conforme a verdade da boa mensagem, não sei qual é essa mensagem que eles anunciavam, de Yalcha que não era, disse a Kefa perante todos: se tu, sendo Yaldim, vive como os estrangeiros, e não como os Yaldim, como obriga os estrangeiros a viver como Yaldim? Ué, fazendo uma nova, né? Aqui o autor está querendo fazer uma nova religião, né? Um novo processo, né? De religião, querendo separar, né? Os hebreus, os Yaldins, né? Das nações, dos estrangeiros, quando lá no livro, né? Da Taná, os 5 livros sagrados, diz que quando o estrangeiro vier até ti, os judeus deveriam aceitar, porque eles querem se converter ao Altíssimo de Israel. O povo estrangeiro deveria viver conforme vive o povo hebreu que adora, né, o Altíssimo. Viver as suas regras, as suas leis, os seus preceitos, os seus estatutos e os seus mandamentos. Mas aqui em Gálatas 2 há uma divisão, né? E o plano do Altíssimo foi sempre unir as nações aos hebreus. A observar ao Altíssimo dos hebreus, que é o dono do céu, da terra e de toda a existência. Nós, Yaldim, por natureza, e não transgressores no meio dos estrangeiros, sabendo que o homem não é justificado pelas obras legalistas da Torá. Aqui que eu queria chegar. Aqui o autor, ele condena as leis da Torá, que foi feita pelo Pai, para a educação e redenção do seu povo, onde enviou os profetas e o Filho amado para esse objetivo, para conscientizar as pessoas que elas deveriam e devem seguir essa Torá para uma educação de vida, para uma natureza espiritual com o Pai, uma aproximação direta com o Pai. É o primeiro passo, é seguir esses mandamentos, ou pelo menos se esforçar para seguir, pedindo perdão, misericórdia, né, por transgredir essa lei maravilhosa que o Pai nos deu para que fôssemos uma bênção, né, e conquistar o que é mais sagrado, o Chamaim. O ungido, aí diz aqui, ó: também acreditamos em Yalcha, o ungido, para sermos justificados por meio da emuná do ungido. Então, ele troca aqui, o autor troca a palavra, o anúncio de Yalcha, pela pessoa de Yalcha, levando o povo à idolatria. Isso é idolatria, né? Quando você está focando a imagem da pessoa, não o que a pessoa representa, a conduta, o que ela fala. Às vezes você está vendo uma pessoa, a imagem, a pessoa está falando uma coisa, mas quando você vai chegar pessoalmente, a pessoa é totalmente diferente, né? A sua personalidade é falsa, é invejosa, né? Você vai conhecendo no dia a dia a pessoa, não pelo que a pessoa está passando ou falando. Então, aqui o autor quer passar Yalcha, né, como ídolo, não pelo que ele está falando, nem porque ele está anunciando, né? O que Yalcha anunciou foi a palavra do Pai, né? Não foi para ser idolatrado, né? Mas aí é isso aqui, ó. Aí
e não pelas obras legalistas da Torá. Então aqui o autor troca a Torá por Yahshua, pessoa, pela imagem de Yahshua, né? Como nos últimos tempos, né, o povo vai adorar e será obrigado a adorar uma imagem, né? Uma falsa imagem de um falso Mashiach. Então é o que o pensamento maligno, né, que roda, né, no mundo do anticristo, ele quer colocar na mente das pessoas, que a pessoa tem que adorar uma imagem, né, não aquilo que a pessoa fala, que sente, conduta. Mas se procurando a idade legalista da Torá pelas obras legalistas da Torá, nenhuma carne será justificada. Quer dizer, menosprezando e invalidando a Torá do Pai. Aqui está aí colocando o homem Yahshua, a imagem Yahshua, como a principal, que nem o próprio Yahshua quis honra e glória para si mesmo, mas ele buscou a glória do Pai. Quero deixar bem claro que eu não sou contra Yahshua, mas a maneira de que as pessoas veem a Yahshua, né? Não pelo que Yahshua é e representa, mas pela imagem dele. Hoje tem várias imagens, não sabemos nem a imagem, né? Como é fisicamente Yahshua e nem como é fisicamente o Altíssimo, mas ele nos deixou a sua sagrada palavra, a sua personalidade, porque se tornou a construir aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu por meio da Torá, né? Aí está dizendo aqui, eu por meio da Torá, deixa eu ver aqui, é o 19, porque eu por meio da Torá morri para o legalismo, a fim de viver para Yahweh. Ué, ele morreu para o legalismo? Se o legal é Yahweh, até na frase aqui há a contradição. Porque eu por meio da Torá morri para o legalismo, então ele é ilegal? Pô, não tô entendendo esse trecho aqui, ó. Porque eu por meio da Torá morri para o legalismo, a fim de viver para Yahweh. Não tem fundamento. Não tem fundamento isso aqui. Não tem fundamento isso aqui. Então eu vou viver no ilegal. Se eu morrer para o legalismo, eu vou viver para o ilegalismo. Então não tem fundamento. Aí diz aqui mais embaixo, aí coloca, né, uma narrativa, né, de que Yahshua, né, estou pregado no madeiro com ungido, né, onde todos têm que morrer, né, como ungido. Yahshua morreu por causa do transgressor, não pelo transgressor. Ele morreu porque o povo era transgressor e não aceitava o legalismo da Torá, né? Queria viver furtando, adulterando, né, matando, vivendo em falsidade, né? Por isso que mataram a Yahshua, que era totalmente contrário, vivia pela justiça, né, pelo amor ao próximo, pelo respeito. Estou pregado no ungido, não tentando, eu vivo, aí diz, né, pregado no ungido, né? Ele vive agora na carne, ele vive por meio da emuná do filho de Yahweh. Ué, agora trocou, né? Agora ele vive na emuná do filho de Yahweh, né? Acabou o legalismo, né? Acabou as leis do Altíssimo, agora que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não se entregou por mim. Yahshua se entregou por mim. Ele morreu por minha causa, por causa da minha transgressão, da nossa transgressão. Porque o povo não aceitou ele. O próprio povo hebreu não aceitou Yahshua, os gentios também não aceitaram, ninguém aceitou Yahshua. Ele tirou do mundo dos vivos, para que os transgressores não, né, fossem incomodados pela sua transgressão. É como está querendo ser feito hoje, né? Estão querendo expulsar aqueles que anunciam a justiça, o que é certo, a legalidade, né? Não matarás, não roubarás, não roube o celular do próximo, não mate o próximo por causa do celular, não cometa latrocínio. Então, meu amigo, tá
É complicado, né? Não anulo a benevolência de Yao, porque se a justiça vem mediante o legalismo, logo o ungido morreu em vão. Ué, aí ele coloca aqui que o ungido morreu em vão por causa do legalismo da Torá. Se ele morreu pela Torá, pela obediência do Pai, até no Monte das Oliveiras, ele disse: se for possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele morreu pela Torá, por obedecer ao Pai. Aí eu peguei o livro dos Romanos, né? Tem vários livros, né, dos apóstolos que dá referência à Torá, né? Defendendo a Torá, né? Esse livro Gálatas é bastante contraditório, né? Ele é contra a Torá do Pai, os livros sagrados, é contra o próprio Yahshua, né? É contra os discípulos, porque Yahshua, quando eu falo que é contra Yahshua anunciou, vinha da boca de Yahshua o anúncio da Torá do Pai, né? Não, Yahshua não se apresentou como imagem para ser adorado, não. Pelo contrário, disse: não, a glória não é minha, é do meu Pai. Ué, se ele diz que eu não vim buscar honra para mim mesmo, eu vim buscar honra ao meu Pai, para o meu Pai. E o que o Pai fez no Sinai? Os 10 mandamentos, os 10 títulos. Aí pegamos aqui o livro de Romanos, né? O livro dos Romanos 2, que supostamente esse livro dos Romanos 2 é escrito pelo mesmo autor de Gálatas, né? E já tem uma interpretação diferente que defende a Torá, né? E eu aceitei ela porque essa referência de Romanos 2 se alinha ao livro da Torá, os 5 livros sagrados. Então eu peguei essa referência em cima de Terrenim 19, né? E um dia faz declaração, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho que ler porque as escrituras eu consulto, né? Eu não decoro, não consigo decorar, que é muita coisa. É igual o código penal, né? Da infração penal, as leis, né? Então, aqui diz: um chama e proclama a grandeza do Criador, e a vastidão anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, é o livro, nem palavras. Não se lhe ouve a voz, né? Então, de repente, você lê até pelo, né, uma forma, né, de telepatia com a Bíblia. Você lê a Bíblia, você lê em pensamento. Às vezes não precisa nem abrir a boca, não precisa ter som. Você lê a Bíblia. E diz que por toda a terra estende-se a sua linha, né? E as suas palavras até os confins do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Aleluia. Aí diz aqui, aí depois, no versículo 7, como eu repeti no início, se refere, né, o versículo 1 ao 6, a Torá do Pai. A Torá de Yahweh é perfeita e refrigera a vida. Aleluia. Glória ao Altíssimo. Então quer dizer, por isso, eu pego a referência de Romanos 2, não de Gálatas 2. Porque Romanos 2 fala da circuncisão, mas feita de coração. Não precisa de ritual, como a imersão. Você pode até fazer a imersão, não sou contra. Mas o importante é você vir e se arrepender de coração. E se esforçar para caminhar na obediência ao Pai. Aqui está: porque todos os que sem Torá pecaram, sem Torá também pereceram. E todos os que debaixo da Torá pecaram, pela Torá serão julgados. Aqui defende a Torá como legalista, como lei, como regra de vida, como tribunal, né, que vai julgar, né, que será aquela que vai condenar ou absorver. Aí vamos lá. Então, pessoal, aqui eu quero mostrar a diferença de Romanos 2
para Gálatas 2 e outros livros, né, que defende a Torá, né, onde eu pego o livro de Tehillim, né, para mostrar que tem que haver um alinhamento entre os livros e Gálatas. Não há como alinhar, né, aos demais livros na defesa da Torá e como regra de vida para aqueles que querem andar no caminho do Altíssimo. Então essa é a finalidade do vídeo, né? Eu poderia ler aqui para vocês, mas vocês podem aí comparar o livro de Gálatas 2, Romanos 2, João também, o livro dos Evangelhos, das cartas a João, também defende essa Torá. E o livro de Tehillim, né, 19, onde mostra, né, a defesa total à Torá e mostrando, né, que um livro tem que testemunhar os demais livros apostólicos e o livro dos Evangelhos tem que testemunhar os 5 livros sagrados, o livro também dos profetas, né, eles vieram intermediar, né, a defesa da Torá do Pai, que foi uma herança perpétua. A Torá do Pai é uma aliança perpétua. Eu poderia ler aqui para vocês, né, mas acho que ficou bem claro, né, pessoal, o que eu quis passar aqui, a diferença, né, do texto de Gálatas 2 para Romanos 2. Tanto é que Romanos 2 fala, tu que exaltais na Torá, desonra Ial, pela transgressão da Torá. Quer dizer, está defendendo a Torá. Então o camarada, ele fala de boca, né, que obedece ao Altíssimo, mas ele transgride, né, o que o Altíssimo deixou, a Torá. Pois como está escrito, o nome de Ial é blasfemado entre os estrangeiros, por sua causa. É blasfemado por causa da transgressão, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se guardares a Torá. O mais interessante é isso, entendeu? É a mesma discussão sobre a circuncisão e circuncisão em Gálatas 2, é que também se discute, mas defendendo a Torá, não amaldiçoando, colocando a Torá como ilegalista, né, mas sim como legalista. E aqui em Gálatas 2 diz que não devemos obedecer a Torá legalista. Ué, então tem que obedecer o quê? A Torá ilegalista, é isso? Então isso que não deu para entender em Gálatas 2. Não é que eu queira tô aqui, você é contra Gálatas 2, você é um blasfemador, um herege? Não, eu estou vendo o que o texto está me mostrando, né? Aqui o texto de Romanos 2, ele defende a Torá, mas ele defende a Torá e rejeita a transgressão, né? Aqui, se a incircuncisão guardar a justiça da Torá, acaso essa incircuncisão não será contada como circuncisão? Tá entendendo como que é o negócio? O camarada é incircunciso. Aqui, a incircuncisão guarda a justiça da Torá. Caso essa incircuncisão não será contada como circuncisão? Isso é uma pergunta, né? E que por natureza é incircunciso cumprir a Torá, não te julgará a ti que com a letra e a circuncisão é transgressor da Torá? Porque não é Ialdim quem apenas exteriormente não é circuncisão, aqui é somente na carne, mas Ialdim é aquele que o interiormente, e circuncisão o que é do coração, no ruach, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Ial. Isso que eu quis explicar. Aquele que obedece à Torá não precisa fazer o ritual da circuncisão, ele já é circunciso de coração, no interior, porque obedece essa Torá que hoje eu te ordeno. Uma mesma discussão defendendo a posição da Torá na obediência ao Pai. Meus irmãos, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido. Eu li rápido aqui, né? Que eu já fiz outros vídeos sobre essa posição por esse texto, tanto de Gálatas 2 como Romanos. Também fiz um vídeo sobre João 2, né? Que também defende a Torá. E falei também sobre Tehillim 19, que os livros, né, da Bíblia, né, tanto os livros dos apóstolos, os livros dos profetas, os livros dos evangelhos e o livro da revelação Apocalipse, tem que se alinhar
aos 5 livros sagrados. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, dá aquele like, se inscreva no canal para crescer o conteúdo, né? E podermos aprendermos mais sobre os mistérios dos 5 livros sagrados de Yahl e dos profetas, né? Porque os segredos estão sendo revelados, né? Para que podemos chegar à obediência e a conquistar o que é mais sagrado, o Xamã. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!